Hoje, então, vamos ter uma conversa sobre mecânica quântica e física estatística com o Dean Valois sobre quantização estocástica. Então, vou chamar o Dean aqui. E E aí, aí, Dean? Vini, tudo bem? Tranquilo? Tudo certo. Tranquilo, que ótimo. Hoje, então, vamos conversar sobre a tua pesquisa, né? Que, Exatamente. bom, o Dean Valois, então, vou conversar com ele hoje. Ele terminou recentemente o mestrado em Física Teórica no IFT e começou agora o doutorado na Universidade de Bielefeld. É isso? Uhum. Na, Isso. na Alemanha. Só não tá lá fisicamente, né? Por causa da Desculpa? quarentena e tudo mais. Não tá, você ainda não tá lá na universidade fisicamente, né? Por causa da. É, exatamente, sim, sim. Por causa da pandemia as coisas atrasaram um pouquinho, mas espero que no futuro breve eu esteja. Pode crer. E aí, tipo, o tema de quantização estocástica foi o tema do teu mestrado, do IFT. Tu tá me ouvindo bem, Vini? Não sei se você tá usando o fone de Bluetooth ou do. Eu acho que eu não tô te ouvindo muito bem. Ah, talvez não esteja conectado o Peraí fone. que eu vou. Não tô... O meu fone tá carregado, eu não tô conseguindo te ouvir muito bem. Não sei por quê. Eu vou tentar reconectar aqui. Beleza. Tá? Pode falar alguma coisa agora? Agora acho que conectou certinho. Ótimo. Show de Agora bola. sim, agora sim. Massa. Beleza, a Isa falou que tá ouvindo os dois bem. Obrigado, Isa. Então, vamos voltar. É, então, o tema de quantização estocástica foi o tema a pesquisa que tu fez no mestrado, né? Isso, exatamente. Foi o tema que eu desenvolvi no mestrado, durante os 2 anos de mestrado. E agora você vai, tipo, vai seguir mais ou menos a mesma linha de pesquisa, assim. É uma linha parecida, assim, ela se chama QCD na rede. Então, é uma técnica um pouco Ah, sim. diferente, mas ela tem aplicações muito parecidas com a quantização estocástica. O objetivo, digamos assim, é o mesmo, só que a técnica é um pouco diferente. Pode crer. E, tipo, quantização Uhum. estocástica. Então isso que seria o tema do que a gente poderia conversar, né? Tipo, o que seria a quantização estocástica, né? Muito Ou, bem. enfim. Então, provavelmente a gente tem muitos leitores aqui que não são da física, então vou tentar deixar a linguagem bastante acessível. Mas então, a quantização estocástica tem dois um pouco, talvez, místicos para quem não é muito familiar com essa linguagem, mas a gente vai tentar entender eles parte a parte. Assim. Então, quantização é um termo que vem da mecânica quântica, né, que é uma ciência que estuda sistemas de baixa dimensionalidade. Tá? Então, sistemas, por exemplo, de átomos, sistemas muito pequenos, sistemas submicroscópicos, são da quântica. Né? E as leis da mecânica quântica são surpreendentemente diferentes das leis que a gente conhece no mundo macroscópico, né, que é o mundo que a gente vive aqui, certo? O mundo das bolas de futebol, o mundo dos inclinados. Então, é completamente diferente. Tá? Então, a mecânica quântica se trata disso, ela se trata de sistemas muito pequenos. Tá? E por que a gente fala de quantização? Certo? Por que existe quantização se a gente sabe que existe uma coisa chamada mecânica clássica e outra mecânica quântica? É porque, apesar de que elas são completamente diferentes uma da outra, a gente pode tentar encontrar análogos de uma na outra. Né? Por exemplo, Uhum. um movimento muito conhecido em física clássica é, por exemplo, o movimento pendular. Certo? Se você pega um pêndulo e faz um movimento assim, esse é o chamado movimento harmônico. Né? E é um movimento muito estudado em mecânica clássica. Certo?
Agora, a gente pode pensar o seguinte, será que existe algum análogo na mecânica quântica de um movimento pendular? Ou seja, será que existe algum sistema quântico que realiza um movimento pendular dentro das suas leis da mecânica quântica? Né? E a resposta é sim. Existem análogos do pêndulo na mecânica quântica. Né? Ou também, por exemplo, se a gente pega um planeta orbitando uma estrela, tá? De uma órbita, um movimento circular, um movimento elíptico, será que existe alguma contrapartida desse movimento orbitário também na mecânica quântica? E a resposta é: a gente tem, por exemplo, os átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio são os componentes de materiais orgânicos, de componentes orgânicos, né? Ou seja, o que é um átomo de hidrogênio? É basicamente um próton com um elétron na sua órbita. Muito embora esses dois sistemas se comportem de maneiras completamente diferentes, a gente sabe que existe um análogo entre eles, né? Então, quantização é isso. A palavra quantização significa levar um sistema da mecânica clássica para a mecânica quântica, através de alguma técnica. Quando fala de mecânica clássica, é tipo a mecânica das coisas macroscópicas, tipo que a gente está acostumado. Exatamente. Tipo movimentos de bola de futebol, planos inclinados, o movimento de um carro. Qualquer coisa que é macroscópica é descrita pelas leis da mecânica clássica, né, que foram criadas por Newton e Leibniz no século XVII. Né? Então, essas são as leis da mecânica clássica. E aí, beleza, aí tu vai procurar, tipo, quantização então é o processo de procurar análogos, ou de tipo, procurar análogos na escala microscópica, então. Exatamente, Então a gente conhece muito bem a mecânica clássica e aí a gente busca levar algum sistema que a gente conhece na mecânica clássica e buscar a mecânica quântica, como por exemplo o caso da órbita e o caso do movimento pendular, certo? Então isso é quantização. Quantização é levar um sistema clássico num sistema quântico, basicamente, né? E aí tem a outra palavrinha do termo quantização estocástica, que é o termo estocástico. Né? E o que é uma coisa estocástica? Uma coisa estocástica é basicamente um processo aleatório, um processo randômico, que dependa de coisas não determinísticas. Né? A gente experimenta vários eventos estocásticos no nosso dia a dia, muito embora a gente nem se dê conta disso. Né? Mas, por exemplo, o lançamento de um dado é um processo estocástico, certo? Você não sabe a face do dado que vai cair, então você joga várias vezes e você vê a questão de probabilidade de cada face. Né? Então, isso é um processo estocástico. É uma coisa que depende de uma probabilidade e não é determinista. Né? Então, em termos simples, a quantização estocástica nada mais é do que uma técnica para levar sistemas clássicos em sistemas quânticos usando a ideia de processos estocásticos. Em resumo, é isso. É basicamente essa a ideia. Pode crer. Tipo, processos estocásticos... tipo assim, eu posso pensar no processo estocástico que nem a ideia de um processo de tu ficar... Como tu falou, jogar um dado seria um processo estocástico. Tipo assim, se eu jogar várias vezes... se eu jogar várias vezes o dado, eu vou tipo, obtendo resultados que não são deterministas, eles dependem de uma probabilidade. Tá, pode crer. Então, por exemplo, um outro exemplo que a gente vê muito em processos estocásticos, quem faz física estuda de primeira esse processo, é o movimento browniano. O movimento browniano ele foi estudado lá no século XIX por um botânico que ele observou uma gota de pólen, né, imersa em água, onde a gota de pólen começava a flutuar e se mexer aleatoriamente, assim. Então, o grão de pólen tinha um movimento completamente aleatório e o botânico que estudou isso não tinha uma ideia do porquê que acontecia. Qual era a causa daquele movimento? Quer dizer, você olha um pólen, que é um objeto que dá para ver através do microscópio, e ele está se movendo sozinho, assim. Então, o que aconteceu? Por que ele está se movendo daquele jeito? E ele descobriu, bom, não ele, mas outras pessoas descobriram, que, na verdade, a causa do movimento é que existe um número muito grande de colisões com as moléculas de água que estão circundando aquele pólen. Né? Então, existe um número muito grande de moléculas que estão se mexendo ali devido à temperatura, né? E, colidindo com aquele pólen, causam um movimento nele. Certo? Você não consegue ver o agente, porque são moléculas de água, são muito pequenas, mas você consegue ver o efeito sobre o grão de pólen. Ou seja, começa a se mexer de maneira aleatória. Então, isso é um exemplo estocástico, que é o chamado movimento tipo assim, browniano. É um processo estocástico natural, vamos dizer assim, vindo
que acontece naturalmente, não é tipo jogar um dado, é, tipo, realmente as partículas vibrando ali já tem essa questão de probabilidade. Exatamente. Exatamente, já tem essa questão de probabilidade, né? Porque é Mas isso uma ainda coisa não assim. é. Isso seria quântico já? Não Ah, seria? não, isso é um sistema estatístico, é uma Ok. coisa estatística. Por quê? Porque o movimento do pólen ele é determinado pela trajetória das moléculas. Tá? Muito embora os átomos que constituam as moléculas sejam entidades quânticas, o movimento da molécula em si não é uma coisa, não gera um efeito quântico. É um efeito térmico. Porque como a água está a uma certa temperatura, digamos a temperatura ambiente, as moléculas se agitam naturalmente. É uma agitação térmica. Então, o grão de pólen acaba se agitando pela colisão com as moléculas de água. Então, é um efeito clássico da mecânica estatística. Ok. Seria um exemplo o exemplo da parte estocástica. Uhum. Um exemplo da parte estocástica, por exemplo. Esse é um caso clássico, assim, é um exemplo muito típico. Um exemplo também que a gente poderia fazer é, por exemplo, se você fizer uma brincadeira com seus amigos, onde você joga uma moeda, certo? Onde você tem a possibilidade de cair cara ou coroa, 50% para cada um, e aí, cara, você anda para frente um passo. Se cair coroa, você anda para trás um passo. Né? E aí, digamos que você jogue 100 vezes a moeda. Né? Aí você mede a distância que você parou a partir do ponto que você começou. Quantas vezes você andou para trás, quantas vezes você andou para frente. Né? Então, se você fizer isso, né, com você e várias outras pessoas e anotar a posição de cada uma delas depois desse jogo, depois de cada um jogar esse jogo, você vai ver que esse sistema se comporta como um sistema estocástico. É exatamente de um movimento browniano também. Então, um processo estocástico gerado a partir de uma brincadeira bem simples. Jogar a moeda e andar para frente ou para trás. Esse é outro exemplo de um processo estocástico também, onde ele depende de uma coisa que é probabilística, ou seja, é o cair da moeda. Vai cair cara ou vai cair coroa? Você não sabe, você só sabe com probabilidade. Aí no caso, todos esses exemplos de processos estocásticos são, tipo assim, tu pode. O que tu faz é tu olha para esses exemplos e aplica a mesma ideia para fazer o que se chama de quantização. Exatamente, essa é a ideia. O que acontece? Por exemplo, você tem um movimento browniano, certo? E o movimento browniano tem uma equação que governa a dinâmica da partícula que está andando, certo? Aqui o Astro César está comentando, é o caminhante aleatório, certo? Então você tem aqui um movimento aleatório e você tem uma equação que descreve esse movimento, certo? E aí, a equação que melhor descreve esse movimento é uma equação chamada equação de Langevin. Tá? Já falando um pouco mais técnico, é uma equação chamada equação de Langevin. Tá? E essa equação ela tem propriedades muito especiais. Ela descreve. Tá? E se você deixa essa equação evoluir no tempo, tá? Ela consegue levar o sistema de um estado que não está em equilíbrio até um estado que está em equilíbrio. O que é um estado em equilíbrio? Quando as quantidades termodinâmicas não variam mais no tempo. Ou seja, fica tudo estável. Então, a equação de Langevin é a melhor equação que descreve um movimento browniano, onde você tem o efeito das partículas colidindo, por exemplo, com pólen, e você poderia ter também uma força de fricção, por exemplo. Você poderia ter uma resistência do meio, resistência do ar ou da água, enfim. Então, existe essa equação, a equação de Langevin, e ela descreve um movimento browniano. Tá? Então, a quantização estocástica usa essa ideia e pega a equação de Langevin e adapta ela na mecânica quântica, certo? Por quê? Porque na mecânica quântica a gente já sabe quais são as configurações de equilíbrio. A gente sabe o que esperar no equilíbrio da mecânica quântica, certo? Só que a gente, às vezes, não sabe levar o sistema ao equilíbrio, certo? Porque o sistema pode ser muito complicado. Então, a gente precisa de uma maneira de quantizar, como eu falei no começo, quantizar o sistema, levar ele até onde a gente quer. E aí, a quantização estocástica pega o Langevin e, adaptando para a mecânica quântica, ela leva o sistema exatamente para onde a gente quer. Tá? Então, vou dar um exemplo mais ou menos didático, que é o seguinte. Imagina que a gente tenha um experimento onde eu tenho que misturar café com leite.
Tá? Eu tenho café e eu quero misturar com leite. Tá? Então, eu vou fazer o experimento. Eu pego a colher e a colher de um certo modo. Aí, eu te dou uma outra xícara com café, te dou leite, te dou colher, e tu vai fazer um outro movimento diferente do que eu fiz. Tu vai fazer um outro movimento com a tua mão que não é o meu. Tá? Aí, eu dou esse experimento para outra pessoa e ela vai fazer outro movimento com a mão. Qualquer coisa, certo? Todos nós sabemos intuitivamente que o final de todos esses experimentos vai ser o mesmo, certo? Vai ser uma mistura homogênea de café com leite, certo? Não existe uma possibilidade, ou melhor, é muito improvável que o sistema vá, por exemplo, formar uma configuração onde tenha leite embaixo, ou onde tenha café na esquerda e leite na direita, ou forme, sei lá, um yin-yang com café e leite. É muito improvável, certo? Essas configurações são muito improváveis. Então, o equilíbrio do sistema, ditado pela mecânica estatística, o sistema vai para uma configuração tal que vai ter uma misturinha de café e leite, certo? E a gente conhece isso, certo? Agora, eu posso me perguntar como eu poderia chegar nesse equilíbrio, certo? É exatamente o que a gente tem na mecânica, esse equilíbrio. A gente sabe quais são os estados de equilíbrio. Como é que a gente faz para chegar neles? Partindo da mecânica clássica, né, que é a coisa de quantização. Aí entra a equação de Langevin. A equação de Langevin leva os sistemas clássicos nesse estado de equilíbrio quântico. Ou seja, a gente quantiza o sistema. Tá, eu vou fazer. Ó, a Ju tá perguntando se a gente tá lendo os comentários, agora ela fez uma pergunta sobre o tema, daí eu acho justo parar e ler a pergunta. Se eu quiser descrever um sistema quântico saindo do equilíbrio, eu posso usar as equações de Langevin? Boa pergunta. Sim, você pode usar. Existem pessoas que trabalham com descrição de sistemas quânticos que estão fora do equilíbrio e querem obter o equilíbrio. Certo? Isso é possível também. Isso é possível definir uma equação de Langevin para um sistema quântico que não está em equilíbrio, e aí você calcula a dinâmica dele até que ele entre no equilíbrio. As pessoas fazem isso, por exemplo, com um sistema de quarks, né? Plasma de quarks e gluons. Os olhinhos da Isa devem estar brilhando agora. Plasma de quarks e gluons. E outros sistemas quânticos que a gente vê assim, que estão fora do equilíbrio e podem atingir o equilíbrio. Então, sim, é possível. É possível também. Mas, em geral, o que a gente quer com a quantização estocástica a gente quer obter só a configuração de equilíbrio. O Rafa Veloso perguntou, e para que essa equação é mais usada? Sei, a equação de Langevin? De Langevin? Então, a equação de Langevin, ela surge da mecânica estatística, né? Então, a origem da equação de Langevin é para descrever um movimento browniano. Um movimento browniano onde você tem, por exemplo, uma fricção no meio ali, uma resistência. Né? Então, no caso do grão de pólen, o grão de pólen ele está em movimento aleatório na água, certo? E a equação de Langevin, ela descreve como essa partícula se movimenta, dado que existem forças, né, das moléculas de água colidindo, e dado que o meio tem uma resistência para o movimento da partícula. Então, o uso primário dessa equação é esse, na mecânica estatística fora de equilíbrio. Mas aí outras pessoas tiveram a ideia de adaptar também. Aí, tipo, eu tenho uma pergunta. O lance de tu poder usar, então, essa equação de Langevin, que descreve processo estocástico, para fazer o processo de quantização, é justamente porque tu tem na mecânica quântica a ideia, na própria mecânica quântica tu tem uma ideia de probabilidade, né? Exatamente, sim. É por isso que eu posso fazer isso. Sim, exatamente por isso. Isso é uma questão importante porque na mecânica quântica a gente sabe que, por exemplo, se a gente tem um sistema ação, aí falando um termo um pouquinho mais técnico, ação é S, certo? A gente sabe que o sistema obedece probabilidade de Boltzmann, ou seja, uma exponencial de menos S, certo? A ação tipo ou exponencial de IS. Tipo, a ação é um negócio que define a dinâmica. A ação é... Exatamente. A ação é um objeto que contém toda a informação da dinâmica do sistema. Então, a partir da ação, eu consigo tirar toda a dinâmica do sistema. É como se fosse a minha impressão digital. É a impressão digital do sistema. Certo? A gente consegue, a partir dela, tirar toda a informação da dinâmica.
Tá? Então, dado que um sistema quântico tem essa ação, eu sei que ele tem que obedecer a probabilidade de Boltzmann. E, dado que ele tem essa característica, se eu olho para a equação de Langevin, as probabilidades da equação de Langevin também se distribuem como se fossem equações de Boltzmann, como se fossem probabilidade de Boltzmann. Ou seja, tanto na mecânica quântica quanto a equação de Langevin, elas têm a mesma distribuição de probabilidades, certo? Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Isso pode ser provado via uma outra equação chamada equação de Fokker-Planck, certo? Que é a equação que você usa para mostrar que a equação de Langevin tem pesos de Boltzmann associados à sua dinâmica, certo? Então é por isso. Você poderia perguntar, bom, por que então que a computação estocástica funciona? É por isso, porque a mecânica quântica obedece pesos de Boltzmann, a sua probabilidade tem peso de Boltzmann, e a equação de Langevin também. Então, é natural que você consiga chegar de um ao outro com base nesse argumento de probabilidade. Pode crer. Tipo, na verdade, então, eu não sei exatamente se eu entendo o que quer dizer ter, tipo assim, os dois, tanto, sei lá, mecânica quântica quanto seria a equação de Langevin, ter a distribuição de Sim. Boltzmann. Porque, tipo assim, a mecânica quântica ela é probabilística, mas ela tem algo de, eu não sei se tem algo de diferente na probabilidade dela, né? No caso, tu tem Sim, tem a questão de tipo. mas é que eu falo no seguinte sentido, porque pensa por exemplo, no experimento de dupla fenda, né, que é um experimento muito famoso para entender a mecânica quântica, né? Onde você liga um disparador de elétrons e você tem duas fendas. E na mecânica quântica acontece uma coisa bizarra, que é quando a gente liga esse disparador de elétrons, a gente não sabe por qual fenda o elétron passou, certo? A gente não sabe se ele passou pela fenda 1 ou pela fenda 2, certo? Na verdade, a gente descreve a mecânica quântica como sendo uma superposição, a gente tem uma superposição de probabilidades para ele passar da fenda 1 e da fenda 2. E o sistema está numa superposição de, certo? Agora, você pode pensar também, imagina que você tem um anteparo onde não tem só duas fendas, mas tem muitas fendas, tem várias fendas, tá? E aí, ou seja, se você vai descrever esse sistema, você vai ter uma superposição onde a trajetória do elétron por cada fenda tem que ser contabilizada, cada uma delas tem um peso, certo? E se vocês lembram se tu lembra de integral de caminho, tu lembra que a gente soma sobre cada uma das trajetórias possíveis, pesando pelo peso de Boltzmann, certo? Ou seja, apesar de que o elétron faz todas as possibilidades, ele pode fazer todos esses caminhos, o peso de Boltzmann vai determinar quais são os mais prováveis ou não. Então, nesse sentido, o sistema obedece esse sistema de probabilidades também, assim como na equação de Langevin. Entendi. E aí a equivalência entre um e outro. Você consegue obter a mecânica quântica a partir da quantização estocástica no equilíbrio. Tipo, e isso é tudo. A gente tipo assim, normalmente quando se fala em quantização, se pensa em fazer uma quantização de forma, sei lá, analítica, de forma, não sei como explicar, mas sem envolver processos estocásticos, né? E quando tu fala em fazer, então, usar processos estocásticos, fazer isso numericamente, com simulações de computador, assim? É um bom ponto porque a quantização estocástica foi desenvolvida para facilitar cálculos numéricos. Então, por que ela facilita cálculos numéricos? Porque a base dela é uma diferencial. É uma equação diferencial que é a equação de Langevin. Tá? E a equação de Langevin a gente pode resolver numericamente assim, com relativa facilidade. Certo? Se você usa um bom algoritmo, você consegue resolver a equação de Langevin. Então, a ideia inicial dos desenvolvedores da quantização estocástica, o Parisi e o Wu, em 1981, foi justamente criar um método que ajudasse a tratar sistemas quânticos numericamente, facilitar a implementação de sistemas quânticos numericamente. E a quantização estocástica faz isso muito bem. Certo? Existem outros métodos? Existem. Monte Carlo, por exemplo, também um exemplo muito promissor. Certo? E quantização estocástica é equivalente a Monte Carlo
por uma outra abordagem. Monte Carlo seria tipo um outro jeito de fazer simulação para fazer quantização por simulação numérica, assim, A seria uma diferença outra. do Monte Carlo, sim, a técnica de Monte Carlo, ela usa basicamente a ideia de que tu pode integrar, fazer uma integral em muitas dimensões usando números aleatórios. Então, tu pode integrar coisas em 100, 1 milhão de dimensões, que é o caso da integral de caminho, né? Somente usando números aleatórios, certo? Então, você pode, e o Monte Carlo usa essa ideia. Então, você calcula as quantidades de interesse na mecânica quântica usando números aleatórios. Resolvendo explicitamente as integrais. Pode crer. Então, no caso. Tá, e aí não é a mesma coisa que usar processos estocásticos, seria uma outra coisa. Não, porque no processo estocástico você resolve uma equação diferencial. No Monte Carlo você resolve a integral, né? Apesar de que é um pouco técnico isso, mas quem é físico deve estar entendendo a linguagem. Então, no processo estocástico você resolve uma equação diferencial, certo? E no Monte Carlo uma equação integral. É basicamente essa a diferença. A equação diferencial, no caso, é a equação de Langevin, então. Exatamente. Pode crer. Exatamente. E no equilíbrio, as duas são idênticas. Monte Carlo e Langevin dão o mesmo resultado. Então, essa é uma técnica. Ou seja, a quantização estocástica é uma técnica, né? Ela não é uma ciência como se fosse, por exemplo, mecânica quântica, mecânica clássica, teoria da relatividade. É uma técnica. Então, é uma técnica que você implementa em alguma ciência, certo? E existem muitas aplicações. Não é só na mecânica fazer isso. Você pode fazer isso em cosmologia, por exemplo, também. Existem pessoas que aplicam quantização estocástica para entender a inflação do universo, por exemplo. Mas aí, no caso, a inflação do universo não é quântico, né? Ou tem alguma noção em que tu... Eu não sei se é um assunto que tu sabe em detalhes, mas tipo... Porque às vezes Não, é porque não é que seja quântico, mas você usa a ideia de processos estocásticos para descrever o campo do inflaton, que seria a partícula que expande o universo, certo? Então você tem a expansão do universo, aí você tem um campo que dá a dinâmica da inflação, certo? Então, você dá a dinâmica dessa inflação baseada na equação de Langevin. Você usa processos. Então você pode aplicar quantização estocástica também em expansão do universo, certo? É um exemplo. Você pode aplicar em mecânica estatística, você pode aplicar em mecânica quântica, em relatividade também. Existem pessoas que aplicam isso para a teoria da relatividade geral, por exemplo, campos semiclássicos, várias coisas. Tem várias aplicações. Então é uma técnica, é o que ela é. A Isa perguntou se tem alguma diferença de custo computacional entre a quantização estocástica e o Monte Carlo. Não, praticamente nenhuma. Porque todos eles envolvem integrar alguma coisa, assim, certo? Você está resolvendo a equação diferencial, você está essencialmente calculando integrações, né, em cada tempo. Enquanto que no Monte Carlo você tem que resolver uma integral gerando números aleatórios, o que gera o mesmo custo computacional. Então, em termos de custo computacional não existe muita diferença, né? As diferenças são perspectivas para resolver problemas um pouco mais técnicos dentro da área. Essa que é a diferença. Mas, assim, em termos de custo computacional, não. É equivalente. Tipo assim, tu obtém um resultado um pouco diferente, tipo assim, tu obtém algum resultado a mais com quantização estocástica? Tipo assim, alguma coisa do resultado é diferente. Então, no resultado não, porque as duas técnicas são equivalentes. Elas foram desenvolvidas para serem equivalentes. Porque você precisa disso, você precisa dessa equivalência, certo? Então, a diferença está na perspectiva de solução de um problema que até hoje não foi resolvido dentro da comunidade científica, dentro da comunidade de quem trabalha com mecânica quântica, teoria de campos, essas coisas, que é o chamado problema do sinal. Certo? Então, Monte Carlo, ele sofre desse problema do sinal e ele simplesmente não funciona quando esse problema do sinal está presente. Tá? A quantização estocástica, ela
Quando surgiu, as pessoas perceberam que ela consegue dar uma volta pelo problema do sinal, ela consegue dar o problema. Mas acontece que as pessoas descobriram que existem também outros problemas associados. Então, na prática, ninguém resolveu o problema do sinal ainda. Mas a esperança, no começo, era justamente resolver o problema do sinal. Pode crer. É, e aí, tipo. Então, beleza. Então, a ideia. Por que eu vou fazer cotação estocástica? Tem esse problema do sinal, que seria, então, tipo, alguns problemas eu não poderia resolver com Monte Carlo, que eu tenho a chance de resolver com cotação estocástica, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Porque basicamente o Monte Carlo ele tem um requerimento quando você vai resolver algum problema. Ele requer, de novo, falando numa linguagem um pouco mais técnica, ele requer que a sua distribuição de probabilidades seja o que a gente chama de positivo semi-definida. O que basicamente significa que ela pode ou zero. É basicamente isso. Ela pode ser um número real positivo ou pode ser zero. Tá? Que também está nos reais. Então, esse é o requerimento do Monte Carlo, certo? Só que, o que acontece? Quando o problema do sinal está presente, em alguns sistemas, que eu posso comentar daqui a pouco, em alguns sistemas existe o problema do sinal, e aí a distribuição de probabilidade não é mais positivo semi-definida, certo? Então, você não consegue mais usar Monte Carlo. Monte Carlo fica desvalidado completamente, certo? Mas a quantização estocástica, pelo fato de que você tem uma equação diferencial, ou seja, a dinâmica do processo é diferente, você consegue dar a volta para esse problema, certo? Você não precisa falar de probabilidade positivo semi-definida, você consegue abordar o problema de uma outra forma. De certa forma, entendeu? é Então não tem... Nesse sentido, sim. Nesse sentido é mais geral, porque não precisa... A gente pode aplicar para problemas com distribuição de probabilidade positivo semi-definida ou não. Nesse sentido é mais geral. Mas os resultados são equivalentes. Sim. Mesma coisa. Então é um pouco complicado, é um tema meio obscuro, assim, é difícil explicar sem equações, mas é um tema bastante interessante porque tem essas promessas de resolver alguns problemas que a atividade científica ainda tem, como por exemplo o sinal, né, que é um problema que... Tu falou que aí no caso tu consegue então resolver, mas surgem outros problemas no caso do problema surgem do outros sinal. problemas. Seria tipo sim. algum tema em aberto ainda? Tipo de pesquisa? Exatamente, é um tema em aberto na comunidade científica, que, bom, são problemas numéricos, na verdade. Se você olha para a estrutura matemática do problema, se você trata a equação de Langevin analiticamente, você vê que não tem problema nenhum, certo? Que não existe problema com convergência, não existe problema do sinal, não existe nada, você consegue tratar o problema. Mas você precisa fazer cálculos numéricos porque alguns sistemas são muito difíceis de resolver analiticamente. E aí você tem outros problemas, como, por exemplo, o problema da convergência, que eu falei no começo que a equação de Langevin leva o sistema de um estado de não equilíbrio para um estado de equilíbrio, certo? Só que esse problema da não convergência, às vezes ele gera tanto sistemas que não convergem para o equilíbrio, como sistemas que convergem para o equilíbrio errado, o que é pior ainda. Tá? Então, existem várias soluções, ou seja, você tem a solução que não converge, você tem a solução correta e as soluções não corretas misturadas. Certo? Então, como você distingue qual que é certo e qual que não é certo? Isso é um problema também muito grave quando você usa a quantização estocástica. E aí também ninguém sabe resolver esse problema. Não sei se dá um Nobel, acho que não, mas quem resolver com certeza vai ter seu nome gravado na comunidade científica para sempre. Pode crer. Isso é o mérito. Mas assim, tá. Então, uma coisa também que eu fiquei pensando, tu falou assim, por exemplo, tu usa processos estocásticos para tu calcular como fica um sistema em equilíbrio, né? Só que quando quando tu quantiza, tu vai obter, basicamente tu vai obter uma teoria quântica, né? Não sei se está certo. Exato. Assim. Partindo do clássico, obtém o quântico. Mas não necessariamente é uma teoria, como é que eu vou dizer? Não é uma teoria quântica estatística, né? Para eu poder falar em equilíbrio ou não. Não é que a mecânica quântica...
chega num, vamos dizer assim, converge para um resultado específico. Exato, exato. Não é que a mecânica quântica que a gente vai obter seja diferente daquela que a gente obtém por outros métodos. Na verdade, é a mecânica quântica. Como eu falei, o exemplo do pêndulo lá no começo, a gente pode obter o análogo quântico do pêndulo usando quantização estocástica. A gente pode obter, por exemplo, o análogo da órbita clássico da mecânica quântica usando quantização estocástica. Então, a mecânica quântica que a gente obtém lá é a mesma. É exatamente a mesma. Ela não tem nenhuma diferença. Só que a gente usa uma técnica diferente, certo? Para citar outras técnicas, por exemplo, quem estudou mecânica quântica ouviu falar da quantização canônica, que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente estuda métodos de quantização, certo? Porque é o mais simples, certo? E existe também, por exemplo, a integral de Feynman, integral de caminho, é outro método de quantização. Então, existem várias abordagens para quantizar um sistema. A quantização estocástica, ela vem para agregar um outro método. Ela agrega um outro método que tem a grande vantagem de que existe a possibilidade de resolver o problema do sinal e também ela é facilmente implementável numericamente, o que é uma grande vantagem. Porque hoje em dia, física teórica é sinônimo de você também fazer cálculos no computador. Porque os problemas são absolutamente complicados. Agora, bom, primeiro deixa eu ver que a Ju fez uma pergunta num sistema de perguntas que eu não sabia que tinha. Ó. A quantização estocástica é uma técnica, né? Qual tipo de problema você resolve usando ela? Tá, então, vamos lá. Você poderia, por exemplo, como eu falei no caso do pêndulo, você poderia pegar a partir da ação clássica do oscilador harmônico, certo? E chegar no oscilador harmônico quântico. Esse é um exemplo mais simples que você pode fazer na mecânica quântica. Você parte da ação clássica e obtém as propriedades do oscilador harmônico quântico. Você poderia partir das propriedades clássicas de um problema de dois corpos, tá? E chegar no átomo de hidrogênio, por exemplo, que é um sistema quântico análogo a esse problema de dois corpos. Tá? Em teoria de campos, você poderia descrever, usando a quantização estocástica, por exemplo, campos de partículas fundamentais. Certo? Eu acho que a Isa, na live dela, falou sobre partículas, falou sobre o bóson de Higgs, não foi? Ela falou sobre campos e tudo isso. Então, a gente poderia entender a física dessas partículas, física dos campos, usando quantização estocástica também. Ou seja, existe uma infinidade de aplicações. Outro exemplo também é, como eu falei, em cosmologia, que a gente poderia utilizar para entender, por exemplo, inflação do universo. Então, são muitos exemplos. Muitos exemplos basicamente, que a gente poderia. O pessoal, a gente normalmente descreve teorias quânticas sempre a partir de uma teoria clássica, né? Tipo, você nunca vai falar de uma teoria quântica tipo, sem falar de uma teoria sem estar pensando numa teoria clássica por trás, né? Então, basicamente, isso se aplica sempre. Tipo, qualquer teoria quântica que tu quiser descrever, tu pode então descrever usando a técnica de quantização estocástica. Exatamente, exatamente. A única questão que fica é quão fácil é resolver analiticamente a equação de Langevin para aquele sistema. Se for muito difícil, você sempre tem a opção de abordar numericamente. Tá? Que aí entra em outra aplicação muito grande, assim, é resolver tudo numericamente. Você pode pensar em qualquer problema que você queira resolver, que é muito difícil resolver à mão, você poderia resolver numericamente. Né? Então, basicamente qualquer sistema quântico que você quer entender, você poderia usar a quantização estocástica. Bom, o que eu... Bom, aí beleza, você tem então teoria, a gente, tipo assim, já falei em algumas lives que, tipo, em algumas lives o tema já foi física de partículas, então tem essa coisa, né, as partículas são também escritas por teorias quânticas, que são as teorias de campos, né, e aí beleza, você pode... Tá, então você tem teorias de campos, você pode pegar e quantizar todas essas teorias usando... Os campos de partículas, né? Exatamente. Por exemplo, você poderia aplicar da força forte, por exemplo, certo? Que é a QCD. A QCD é a sigla para cromodinâmica quântica, certo? Que estuda a força forte, uma das 4 forças da natureza. E a força forte, ela é sentida, digamos assim, por muitas partículas. Tem muitas partículas que sentem a força forte. Então, todas essas partículas que você poderia
usar, você poderia interagir com a força forte, a gente poderia pensar em escrever com quantização estocástica. Inclusive, tem gente que já fez isso, tem gente que já estudou QCD, cromodinâmica quântica, usando quantização estocástica. Certo? Ou seja, entendendo problemas fundamentais da natureza usando quantização estocástica. Então, é uma técnica muito útil. E aí você, por exemplo, quando tu em mecânica quântica, tu vai querer calcular coisas, tipo, calcular números, né? Sei lá, calcular observáveis. Exato. Então eles usaram quantização estocástica para isso. Exato. Você tira, por exemplo, um observável muito comum que você tira de QCD é, por exemplo, a massa dos quarks, certo? A massa das partículas fundamentais. Na live da Isa, vocês discutiram sobre a fundamentalidade do próton e depois do quarks e tudo, e como essa concepção foi mudando. Então, os prótons, como são constituídos de quarks, certo? Os quarks têm massa e você pode calcular a massa dos quarks como função da energia em QCD na rede, certo? Em cromodinâmica quântica. Tá? E a quantização estocástica também te permite calcular observáveis assim. Você pode calcular os observáveis de interesse da natureza usando simulações numéricas. E aí, por exemplo, essas coisas, por exemplo, a QCD é uma teoria que ainda está bastante sendo estudada, né? Bastante em aberto e tal. Imagino que a pessoa continue sempre calculando muitas coisas e usando vários métodos numéricos para estudar a teoria. Exatamente. É uma teoria que ainda está sendo muito estudada. Assim, ainda existem vários problemas associados a ela. E uma das coisas que está impedindo a QCD de ser entendida em certos limites é justamente o problema do sinal, certo? O problema do sinal é uma coisa que impede, por exemplo, a gente entender como funciona a QCD, né, a teoria forte, dentro de estrelas de nêutron, por exemplo. É uma aplicação muito interessante para quem gosta de astrofísica. Né? Na live do Taylor ele falou sobre isso. Então, nas estrelas de nêutron, você tem uma pressão tão grande que os átomos seriam quebrados em partículas ainda mais fundamentais, né? Ou seja, os quarks e os gluons. Então, eles todos interagindo pela força forte, certo? Isso com uma temperatura alta, campo magnético alto, potencial químico alto. Então, entender a cromodinâmica quântica com todos esses parâmetros é ainda um desafio e um dos impedimentos muito grande é justamente o problema do sinal, que é um problema numérico, né? Não sabia disso. Tem um outro problema que eu acho que é bem... Tipo, todo mundo fala que é o problema do confinamento, né? Que é tipo assim... Exatamente. Que eu não sei se é um problema que também pode ser estudado ou entendido numericamente. Na verdade, o problema do confinamento, ele foi estudado numericamente. Ele foi estudado em QCD na rede, né, que é uma técnica para estudar cromodinâmica. E as pessoas mostraram que os resultados apresentam um comportamento de um confinamento, ou seja, a partir da QCD você consegue ver o confinamento nas simulações. Porém, as pessoas gostam de provas matemáticas, gostam de que você prove através das equações, por exemplo, as equações de Dyson-Schwinger, e aquele sistema que uma teoria de Young-Mills gera um sistema confinado. Que a teoria de Young-Mills, que é a teoria da QCD, gera um sistema confinado. Então, o problema é resolver tudo isso analiticamente. Mas a QCD na rede, que é a técnica numérica, do outro lado, ela já mostrou que você tem comportamentos de confinamento. Entendi. Então para algumas pessoas que... Então, o problema, então, para algumas pessoas que são só numéricas, assim, elas já estão satisfeitas com... Na verdade, o QCD na rede é a parada que tu vai estudar no doutorado agora. Ou já está... Exatamente. Já estou estudando, exatamente, é o tema que eu vou estudar. É outro approach numérico? Não é um approach para quantização, imagino, ou é também? Não, é também, só que a QCD na rede é um tema abrangente, assim. Ela significa basicamente que a QCD está sendo formulada não num espaço contínuo, né, como o espaço que a gente vive, mas numa rede, que é um espaço discretizado. É basicamente isso. Então, por exemplo, uma mesa é um espaço contínuo, certo?
Mas, por exemplo, num tabuleiro de xadrez, as peças só podem assumir posições discretas. Então, seria um espaço discreto. Você só pode estar na posição, digamos assim, H1, E2. Você não pode estar em qualquer espaço das casas do tabuleiro de xadrez. Então, um espaço discretizado seria basicamente isso. Então, a QCD na rede é uma técnica que estuda a força forte, a teoria da força forte, num espaço discretizado. É basicamente essa a ideia do tema. Pode crer. Então, aí tu pode fazer contas e depois assumir que essas contas valem tipo, num limite onde esse espaço, essa rede se aproxima de um espaço contínuo. Exatamente. Essa é toda a questão, assim, que tu falou, é o ponto central. A gente faz os cálculos numa rede, que é um espaço discretizado, mas a rede pode ter vários tamanhos. Você poderia pensar, por exemplo, num tabuleiro de xadrez 2x2, que é aquele que o Chaves desenha lá no... Não, lá no desenho do Chaves ele mostra um tabuleiro de xadrez 2x2, certo? Você poderia pensar num 3x3, por exemplo, num 4x4, 5x5 e aumentando o tamanho do tabuleiro, certo? E você só vai recuperar a sua teoria como a gente observa ela na natureza quando a gente fizer o limite de um tabuleiro muito grande, certo? Então a gente precisa fazer esse chamado limite. Então isso é essencial. A gente faz tudo numericamente e depois faz o limite do contínuo. Pode crer. Mas aí a gente já tá entrando. Tipo, agora eu já comecei a perguntar de outras coisas, né? Tipo, Não, tudo bem, mas a gente está... Isso não é quantização estocástica, seria um outro método numérico para tu estudar teorias quânticas. Na verdade, não. Curiosamente, a gente faz isso também em quantização estocástica, porque você pode pegar a quantização estocástica e trabalhar com ela na rede também. Você pode descrever a equação de Langevin discretizada. E aí você precisa fazer o limite do contínuo. Isso é uma coisa obrigatória, se você quer obter quantidades observáveis, né? Então, se a gente vai comparar com os experimentos, por exemplo, aqueles de grandes de partículas, os resultados que as pessoas vão obter no experimento vão ser os resultados reais, que a gente observa no mundo real. Certo? Uhum. O cálculo de você precisa... Então tá tudo relacionado. Voltou agora. Voltou. Tá me ouvindo? Eu não sei o que tu falou agora. Tô, mas eu acho que desconectou o fonezinho aqui. Então, a ideia é só que se a gente quiser comparar com os experimentos, né, que são coisas no contínuo, a gente tem que pegar o cálculo da rede, que é uma coisa discretizada, e levar no limite do contínuo. É basicamente essa a ideia. É por isso que é tão importante fazer isso. Então tá tudo relacionado. Tem tudo a ver. No caso, tu falou que tu faz isso quando tu tá tu tá estudando quantitação estocástica no caso de teoria de campos, né? Pode ser, exatamente. No caso de teoria de campos, exatamente, a gente pode fazer isso. Ou mecânica quântica, ou qualquer coisa que a gente queira obter resultados no contínuo. A gente precisa fazer esse processo. Porque na prática, para quem faz cálculo numérico, sabe que todo cálculo numérico é discretizado. E a Ju tem uma pergunta. Quantitação estocástica é uma... Não, essa ela já fez. Essa já foi. Já foi. Acho que apareceu agora só. Mas então, essa técnica de discretizar e tal... claro, tu pode fazer mecânica quântica. Assim, como discretizar? Acho que... Deu uma travada? Não sei se tá conectado ainda o teu... Tá conectado, eu tô te ouvindo. Tá, beleza. É porque eu tô me ouvindo também. Só por isso eu fiquei confuso. Não, ok. Tá, eu acho que tá conectado. Tá me ouvindo? Uhum. Mas enfim, né, tipo... Estamos chegando mais pro fim, assim, ó. A gente tem 50 minutos agora de live. 50 minutos? Então tá na hora de acabar para não encher o saco de todo mundo aí.
Não, vamos pensar assim, tipo, talvez o que tu talvez ainda queira falar sobre organização estocástica ou esses métodos numéricos. Coisas que eu poderia falar? O que mais tu pensa? Uhum. Bom, então eu não falei, por exemplo, eu falei pouco das aplicações em astrofísica, por exemplo, né, onde surge o problema do sinal. Então, o problema do sinal, né, como eu falei, é aquele problema que assola Monte Carlo, né? Então, ele surge como? Né? Que tipo de sistemas apresentam o problema do sinal? Então, o problema do sinal, ele aparece quando você tem, por exemplo, o espaço de Minkowski. Certo? Você faz cálculos no espaço de Minkowski. Geralmente, a gente faz cálculos no espaço euclidiano, certo? A gente faz cálculos no espaço euclidiano, onde o tempo é complexo. Tá? Mas, se a gente faz cálculos no espaço de Minkowski, que foi aquele que o Einstein utilizou para desenvolver a teoria da relatividade restrita, em 1905, se a gente faz cálculos nesse espaço, surge o problema do sinal, certo? Surge uma probabilidade, uma distribuição de probabilidade não positiva semi-definida. Tá? Esse é um exemplo. Onde mais surgiria? Em sistemas onde férmions são fortemente interagentes. Né? Então, para dar um gostinho para a Ju aqui que está assistindo, tem um modelo em mecânica estatística chamado modelo de Hubbard. Tá? O modelo de Hubbard é um modelo que descreve interações de férmions. Tá? Então, o modelo de Hubbard, por exemplo, é um sistema que não dá para descrever bem com Monte Carlo. Tá? Justamente porque você tem um problema de que, como os férmions são fortemente interagentes, você gera o problema do sinal. Tá? Você não consegue fazer predições nesse modelo. Tá? E aí eu falei também do exemplo da estrela de nêutrons, certo? Eu falei por que a gente não consegue entender, por exemplo, o QCD, cromodinâmica quântica, dentro de estrelas de nêutrons. Né? Principalmente porque existe uma propriedade termodinâmica chamada potencial químico dentro das estrelas de nêutrons. E esse potencial químico, quando ele é diferente de zero, você também tem um problema do sinal. Tá? Então, o que acontece é que você não consegue gerar simulações onde você tenha potencial químico finito, por causa do problema do sinal. Tá? Então, basicamente, esses problemas que a gente ainda enfrenta na física impedem que a gente entenda bem QCD em certos limites e também outras áreas, assim como, por exemplo, mecânica estatística de muitos férmions. Né? Então, basicamente, esses problemas, assim, são os problemas principais da área, digamos assim. Pode crer. Tipo, o espaço euclidiano que normalmente se usa para fazer contas e tal. Não seria o espaço real, entre aspas, né? Tipo assim, seria muito legal se fosse no espaço Minkowski. Seria muito legal, sim. Com condensação estocástica, por exemplo, você consegue fazer no espaço de Minkowski. Você consegue fazer tranquilamente no espaço de Minkowski. Com Monte Carlo já você não consegue. Então, tem que usar a condensação estocástica em alguns sistemas. Deu uma travadinha aqui agora. Mas... E esse problema dos férmions fortemente interagentes não está relacionado com essa diferença entre espaço euclidiano e Minkowski? Não. Esse é um problema um pouco diferente, porque quando você tem sistemas com essa característica, basicamente você tem um fator complexo, um fator I imaginário lá dentro da ação, e aí é basicamente isso que estraga o Monte Carlo. Não é exatamente por causa do espaço de Minkowski. Você pode estar, inclusive, no espaço euclidiano, só que se você tiver com sistemas de férmions fortemente interagentes, você tem esse problema. Então, os dois não estão exatamente correlacionados. Pode crer. Complexo, né? Eu não consigo visualizar. Mas... porque é uma coisa bastante abstrata, assim. Uma coisa bastante abstrata. Né? Então, mas, assim, é uma área muito interessante para quem gosta, por exemplo, de coisas computacionais. Né? Que para quem gosta de coisas computacionais é uma área muito promissora. Uma área muito interessante. Para quem gosta de simulação, por exemplo,
é uma área onde requer muito poder computacional e habilidade para tratar um computador. Né? Você precisa saber fazer simulações numéricas. Né? Só para vocês terem uma ideia, o que acontece quando você vai fazer cálculos desse tipo é que você precisa de clusters, que são sistemas de CPUs que são conectadas entre si. Né? O Rafa falou disso na live dele também. Então, você usa clusters, que são um sistema de computadores, para fazer cálculos em paralelo. Né? Porque o cálculo a solução dessas equações é tão dificilmente obtida que você precisa de clusters muito grandes para fazer cálculo, certo? Então, é uma área que requer um conhecimento, um domínio dessa parte de computação muito grande. Marcelo perguntando coisas de Anas Brancas. Essa é outra live, Marcelo. Errou de live. Daria para fazer toda uma outra live com tudo que tu sabe sobre magnetismo das anãs brancas. Outro conjunto, assim, eu, tu e o Taylor. A gente pode falar de anãs brancas. Convida ele de novo. Tinha que ter como botar mais de duas pessoas. Mas né, tipo, computação e cálculos numéricos é uma ferramenta que é tão importante quanto a matemática analítica hoje em dia, né? Sim, exatamente. O poder computacional hoje desempenha um papel muito, muito grande. Muito grande. Porque, basicamente, os sistemas são tão complicados que a gente não consegue resolver analiticamente. O caso do confinamento é um. O caso do confinamento é um problema absurdamente difícil. Analiticamente falando, né? Sim, sim. Só deixei aqui a pergunta do Léo, pessoal. Um tempo infinito, basicamente. É praticamente infinito, tende ao infinito. Bom, respondendo a pergunta do Léo. Quanto tempo falta para o Odeia ganhar o Nobel, né? Quase infinito. Mas então, se tem mais alguma coisa que tu gostaria de tipo, adicionar sobre esse assunto, fica à vontade, porque quanto tempo a gente tem ainda? A gente tem 3 minutos agora. Acho que tá bom. Na verdade, eu vou usar os 3 minutos para te agradecer muito por ter me oferecido esse convite. Eu fiquei muito feliz de ter recebido o convite para participar da tua live. E eu vou falar agora, ao vivo, o que eu te falei antes. Eu acho que esse projeto é uma coisa muito boa, é uma ideia muito boa de fazer essas lives para divulgação científica. Apesar de que, às vezes, a gente fala uma linguagem muito técnica aqui, mas quem é da física pode apreciar um pouco, né? Então, acho um projeto muito legal. Queria te parabenizar por isso. E espero, quem sabe, no futuro participar de outras lives contigo e com outras pessoas também. Muito obrigado, Vini. Pô, obrigado, Dê. Eu que te agradeço por essa live incrível, didática. Eu espero, né? Eu não sei. Muito foda. É sempre bom falar de física, assim, com o pessoal. Pandemia, né? A gente tá sem ninguém para falar. Sim. Olha, boa sorte agora no doutorado na Alemanha, em Bielefeld. Obrigado. Muito obrigado, Vini. Espero que dê tudo certo. Arrasa lá e representa o Brasil, o Pará, o URGS e o IFT. Exatamente. Minhas 2 instituições do coração. Então é isso, obrigado por quem assistiu também, todo mundo, Pedro, Ju, Isa, todo mundo. Exatamente, muito obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Mais. Tchau. Tchau.